Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então à nossa quarta aula da disciplina de Máquinas Térmicas 2, cogeração e ciclos combinados, né? Essa aula vai ser um pouquinho mais curta do que a última, né? A última foi um pouco mais longa. Só comentar um pouco sobre cogeração e ciclos combinados, certo? A máquina térmica tem por objetivo converter parte do calor transferido. Opa, deixa eu voltar que não pegou a caneta, deu. Para o fluido de trabalho, né? O restante é rejeitado em um sumidouro, dito como calor indisponível, mas poderia ser aproveitado para aplicação onde a qualidade da energia pode ser mais baixa, como o calor de processo, né? Lembra que a segunda lei diz que a energia tem qualidades, né? Então a gente está trabalhando aqui com uma energia de uma temperatura mais baixa, né? Então eu posso usar isso no setor químico, celulose e papel, refinaria de petróleo, aciarias, processadores de alimento, setor têxtil. Então eu posso pegar parte desse meu calor que seria rejeitado, né? Vamos botar assim, pá, do calor que seria rejeitado, né? O Q do condensador ali, né, que a gente viu na última aula, parte vai para processos. Parte vai ser rejeitada ainda. Ok? Nessas indústrias, o calor de processo é geralmente fornecido por vapor de água, né? De 5 atmosferas a 7, 150 graus a 200 graus. Então, se tiver nessa faixa aqui, o que eu estou resfriando, eu posso usar numa indústria, né? Isso é bem interessante. Geralmente, a energia para a geração de vapor vem da queima de fornalha, de lenha, carvão, óleo, gás natural ou outros combustíveis fósseis. Então, eu tenho, né, caldeiras que geram vapor para processos industriais, né? Eu comentei na última aula, né? Tem caldeiras que eu posso comprar para usar na minha indústria. Ah, Aqui eu acabei perdendo qual era o exemplo, né? Mas é um exemplo que eu tenho, por exemplo, uma caldeira. Eu vou pegar algum calor de algum outro processo, alguma outra geração, mas essa minha caldeira vai pegar calor para gerar vapor. Ah, eu tenho uma temperatura aproximadamente 1400 graus. Eu não lembro o que que era isso aqui, que tem uma temperatura tão elevada. Mas eu tenho daí uma energia de alta qualidade, né? Uma temperatura bem elevada. E essa energia é transferida para a água para produzir vapor a aproximadamente 200 graus. Então, vocês lembram que o ΔT, se eu tenho um transferência de calor a uma temperatura finita, né? Eu tenho um processo bem irreversível, né? O calor transferido para vapor de água na caldeira é usado nas unidades de processos térmicos, né? Isso aqui é só um exemplo, vamos ver mais. A cogeração, né? Eu produzo mais de uma forma útil de energia, como o calor de processo e energia elétrica. Então eu posso pegar o rejeito de uma planta termoelétrica e usar para calor de processo, né? Utilizando a mesma fonte de energia, então o mesmo carvão pulverizado, por exemplo, né? Uma instalação de cogeração gera eletricidade e ainda atende a demanda de calor no processo. Então eu posso ter uma turbina a vapor Rankine mais geração de vapor, ou uma turbina a gás, o ciclo Brayton, mais geração de vapor. Esse aqui é bem comum, né? Mas daí não seria bem cogeração, a gente vai ver um pouco mais pra frente. Porque daí o vapor seria para, se for usado para energia elétrica, né? É a mesma finalidade. Motor de combustão interna alternativo mais geração de vapor, ou ciclo combinado mais geração de vapor, né? Seria esse daqui o que eu estava falando antes. Então, um exemplo de uma usina de cogeração ideal, né? Eu não tenho daí condensador. Então, todo o calor rejeitado eu uso em algum processo térmico, né? Toda a energia transferida para o vapor é utilizada para gerar energia como calor no processo, ou para esquentar algum ambiente, alguma coisa assim, né? Isso aqui tem um caso bem interessante. Não sei se chega a se enquadrar nisso aqui, mas na Islândia eles têm o que chamam de Blue Lagoons. Eu não sei quantos outros tem lagoons. Que daí são umas piscinas de águas térmicas, mas não são naturais. A água dessas piscinas é aquecida no condensador de uma planta geotérmica, né? Como a Islândia é uma ilha vulcânica, eles furam, né, a terra, jogam para baixo umas tubulações e quando volta na forma de vapor, né? Porque eu tenho uma temperatura muito alta logo abaixo da superfície.
Então logo abaixo não, né? Tem que fazer uma perfuração mais profunda, mas eu uso a temperatura da terra para me gerar vapor. Daí eu jogo esse vapor na turbina e da saída da turbina eu passo nos trocadores de calor que jogam essa água para essas piscinas e virou um ponto turístico, né? Então eu estou rejeitando todo o calor vai ser usado para uma finalidade que seria esquentar a água dessa piscina turística, né? Então seria talvez a gente possa chamar isso aqui de uma cogeração ideal, né? Porque todo aquele calor é utilizado, não é para um processo industrial, mas tem uma finalidade, né? Geralmente a gente não consegue fazer isso por quê? Porque a temperatura que eu vou trocando ali, né, chega muito próxima da temperatura ambiente, daí eu não tenho mais uma finalidade muito útil para esse, né? Define-se então um fator de utilização como trabalho líquido produzido mais calor de processo fornecido dividido pelo calor total fornecido, né? Então, trabalho líquido mais calor produzido, calor de processo dividido pelo calor que entra. O fator de utilização seria 1 nessas plantas ideais. Porém, a turbina sem condensador, quantidade de processo realizando a rejeição de calor, não ajusta-se adequadamente a variações de carga, né? Tem esse porém. Eu tenho que ter uma turbina, né? Ou tem que ter uma temperatura mais estável ali na saída. Exemplo de usina de cogeração real, com cargas ajustáveis, né? Em operação normal, parte do vapor é extraído da turbina e enviado para o processo. Eu tenho aqui um processo aqui. Parte do vapor vem da turbina para cá. O restante se expõe na turbina e enviado para condensador. O restante vem aqui para o condensador. Em épocas de grande demanda, nenhum vapor é enviado para o condensador, né? Então, se eu tenho uma grande demanda no processo térmico, todo o vapor vem para cá. Ou nenhum vapor é enviado para a turbina. Ou se eu tenho mais demanda ainda nesse processo, que eu não posso perder nada aqui, digamos, na turbina, eu jogo direto para cá, né? Sem demanda de processo, todo vapor passa pela turbina e pelo condensador. Se eu não tenho nenhuma demanda, eu fecho a válvula aqui e funciona como uma planta normal. Vem para cá e para cá. Opa! É bem interessante nessa planta de cogeração. Ciclos combinados, agora, gás e vapor. O que é o ciclo combinado? O ciclo de potência gás no topo de um ciclo de potência de vapor. Ele é combinado porque ele tem a mesma finalidade, gerar energia elétrica, né? Eu não estou usando o calor para outra coisa. Apresenta eficiência térmica mais alta que qualquer um dos ciclos executados individualmente. Então eu aproveito um pouco, a gente viu um pouquinho disso, né, na aula, mas um pouco dos gases de exaustão da minha turbina do ciclo Brayton para usar no meu ciclo Rankine, certo? Então, os ciclos de turbina a gás operam em temperaturas consideravelmente mais altas, acima de 1425 graus, para turbinas a gás moderna. Que ciclo de vapor, que fica em torno de 620, né? Para as mais modernas, como a gente viu aquela que eu falei, era 580, 550 mais ou menos. Temperatura de gás na saída de uma turbina a gás geralmente acima dos 500. Então eu consigo botar um trocador de calor contra corrente ali e chegar numa temperatura de vapor superaquecido próxima disso aqui, né? Temperatura de aporte de calor é alta, mas a diferença entre as temperaturas não. Então isso limita um pouco a eficiência. Mas o que acontece é isso aqui, né? Eu coloco uma turbina a gás e um ciclo de vapor. Aqui são as temperaturas da turbina a gás, né? Daí eu consigo trocar calor na saída da turbina a gás com o líquido, né? Aqui do ponto 2, né? Líquido comprimido. Depois fica vapor superaquecido. Entra na turbina, então eu coloco um trocador de calor e instalo um ciclo de Rankine inteiro na saída de uma planta de turbina a gás. Uma planta que usa um ciclo Brayton, né? Então eu consigo aproveitar bastante. Olha só, em vez de sair os gases de exaustão sair a uma temperatura T8, eles saem a uma temperatura T9, né? Opa, temperatura T9. Aqui eu tenho eu posso fazer queima adicional de algum combustível nos gases de exaustão. Também eu posso usar esses gases para queimar adicionalmente.
O ciclo combinado é atrativo comercialmente, né? Então ele é bem interessante a utilização desse. Muitas usinas estão sendo construídas para operar em ciclo combinado e outras já existem, estão sendo convertidas para esse tipo de operação. Então, se eu tenho uma turbina Brighton, eu vou lá e tento incluir um ciclo Rankine no final. Fica bem acima dos 40%. A gente viu que o rendimento ali da outra fica em torno de 36%, 37%, né? Do ciclo Rankine solo. A eficiência térmica, tá, gente? Tem a eficiência daí, também considerar a eficiência do gerador. Um exemplo, usina Tohoku, 1090 megawatts, de 1985, né, eficiência 44%. Tenho 2 turbinas a vapor e 6 turbinas a gás. Né? Temperatura de entrada na turbina a gás é de 1154, temperatura de entrada nas turbinas a vapor é 500 graus. Então é um pouquinho mais baixa, mas eu consigo um rendimento bom, né? E a temperatura média da água de resfriamento nos condensadores é 15 graus. E aqui tem as outras características. Outra aqui na Turquia, né, construída em 1988, a eficiência chega a 52,5, é uma eficiência bem alta, né, nas condições de operação de projeto. 6 turbinas a gás, 3 turbinas a vapor. Algumas usinas recentes de ciclo combinado atingem eficiência acima de 60%. Esse é um baita rendimento, né, gente? E eu posso também fazer o ciclo combinado de fóssil e renovável, né? Então aqui foi o tema que eu estudei de doutorado, né? Uma planta Fresnel linear, o nome dela, onde eu uso a energia do sol, concentra nesses espelhos, isso aqui não é nada de painel fotovoltaico, tá, gente? É só espelho, e joga para cá, para esse meu tubo, para esquentar a água. Esse tubo daí pode ser utilizado, essa água vai esquentar a água, gerar vapor, e pode ser utilizado como vapor saturado auxiliar numa planta térmica, né? Isso é uma alternativa interessante. Se eu tenho uma termoelétrica em uma região onde o terreno é barato, eu consigo construir isso aqui, vai me dar uma economia considerável. Tem que ser auxiliar, né? Porque se eu não tenho sol no dia, eu tenho que continuar gerando, só com combustível fóssil. Daí eu tenho que ter algum bypass, fechar as válvulas que vão para essa daqui e manter só no meu ciclo normal. Certo? Aqui é a tecnologia cilindro parabólica também. É um pouco mais eficiente que essa, mas é mais cara, né? Então eu consigo ter esse ciclo combinado. Exemplo, considere um ciclo combinado gás-vapor mostrado. O ciclo no topo é um ciclo de uma turbina gás que tem uma razão de pressão igual a 8. O ar entra no compressor a 300 Kelvin e na turbina 1300. As eficiências isentrópicas do compressor e da turbina gás são de 80% e 85% respectivamente. O ciclo logo abaixo é um ciclo de Rankine simples, ideal, que opera entre os limites de pressão 7 MPa e 5 kPa. O vapor é aquecido em um trocador de calor pelos gases de exaustão e a uma temperatura de 500 graus. Os gases de exaustão deixam um trocador de calor a 450 Kelvin. Determine a razão entre os fluxos de massa de vapor e de gases de combustão, e B, a eficiência térmica do ciclo combinado. Então vamos fazer essa daqui. Vou colocar aqui as propriedades, né, do que a gente encontra. Então eu tenho aqui no ciclo a gás, meu H4 linha igual a 880,36 kJ por quilograma. Depois vocês conferem esses valores todos, tá? Temperatura 4 linha igual a 853 Kelvin. Q de entrada, esse aqui é um exemplo lá do Sandel, hein, gente? Então vocês olhem lá no Sandel termodinâmica. 790,58 kJ por quilograma. Trabalho líquido. Tudo aqui é específico, né? Por unidade de quilograma. 210,41 kJ por quilograma. H5 linha igual ao H a uma temperatura de 450 Kelvin, que é igual a 451,80 kJ por quilograma. Isso vai me dar um rendimento térmico de 26,6%. Ok? Isso aqui é para o meu ciclo a gás. Para o meu ciclo a vapor, a gente vai lá na tabela também, mesma coisa, né? E vai pegar nas propriedades. H2 vai ser
144,78 kJ por quilograma. Estou colocando os valores, então vocês depois confiram como é que faz para pegar isso aqui. 33 graus Celsius, para ver se vocês estão espertos aí nessa parte das tabelas, tá? H3 igual a 3.411,4 kJ por quilograma, a uma temperatura T3 de 500 graus Celsius. Trabalho líquido é 1.331,4 kJ por quilograma. Isso vai me dar um rendimento térmico de 40,8%. Ok? A razão, ele pediu, né? A razão entre os fluxos de massa é determinado por meio da balança de energia no trocador. Então eu tenho aqui a energia que entra igual a energia, fluxo, né, que sai. Então eu tenho aqui M ponto dos gases H 5' mais M ponto vapor da H3 igual a M ponto dos gases da H 4' mais M ponto vapor do H2. Então, quais pontos que eu peguei? Vapor, eu peguei aqui o do 3 e do 2, que é o que entrou e saiu aqui do meu aquecedor, né, da minha caldeira, que na verdade agora é um trocador de calor. E eu peguei daí o ponto 4' e 5', que são os pontos que eu peguei, depois o meu 5' é rejeitado para o ambiente, né? Ok? São os pontos de exaustão da minha turbina a gás. Então, isso aqui eu vou ter M ponto de vapor H3 menos H2 igual a M ponto dos gases H 4' menos H 5'. Isso aqui vai me dar um M ponto do vapor 3.400. Bom, eu vou colocar só o valor final, tá, gente? M ponto do vapor sobre M ponto do gás, que é essa relação que eu quero saber, né? É igual a esse meu Y, é igual a 0,131. Ou seja, 1 kg dos gases de exaustão pode aquecer apenas 0,131 kg de vapor de 33 graus até 500 graus, né? Ok? Enquanto é resfriado de 835 Kelvin para 450 Kelvin, certo? Aqui, todas as temperaturas em linha estão em Kelvin, né? E as outras estão em... deixa eu só ver. E as outras estão em graus Celsius, né? Tem que cuidar com isso. Certo, gente? Então, a produção total em quilograma de gases de combustão é... né? Deixa eu pegar aqui. Trabalho líquido igual a trabalho líquido do gás mais Y trabalho líquido do vapor. Isso aqui vai me dar igual a 384,8 kJ por quilograma de gás. Esse é o trabalho líquido total, considerando, né, que eu tenho um trabalho gerado pelo gás no ciclo Brayton e pelo gás que gerou vapor, então pelo vapor, né, na turbina, mas usando o mesmo os mesmos gases, né? Portanto, para cada quilo de gás de combustão produzido, a usina combinada fornece 384,8 kJ de trabalho. Quanto que era antes? Antes, cadê o trabalho líquido? 210. 210 para 384, é um ganho bem elevado, né? Então, o rendimento térmico final vai ser o trabalho líquido dividido por o calor que entra. Isso aqui vai me dar 0,487 ou 48,7%, né? É muito mais alto do que o ciclo da turbina a gás, que foi de 26,6, bem mais elevado, né?
ou que o de vapor sozinha, que é 40,8. Então eu cheguei num rendimento maior que o de cada uma delas isoladamente, né? Eu aproveito o meu gás de combustão para aquecer uma turbina no ciclo combinado, certo? Então era isso que eu tinha para passar para vocês sobre ciclo combinado e cogeração, gente. Como eu falei, essa foi uma aulinha um pouco mais curta, né? Mas a gente vai fazer exemplos que nem esse que a gente fez agora na aula. Um abraço e até a próxima.